Olá pessoal, se você está aqui nesse vídeo, provavelmente ou você sofre de síndrome do pânico, transtorno do pânico, ou conhece alguém que sofre. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, peço para que você assista o vídeo até o final, que assim como outras histórias puderam me ajudar, eu espero que a minha história também possa ajudar vocês. É bem difícil falar do assunto. Eu era uma das pessoas que, quando via alguém com esse tipo de transtorno, fazia gracinha, fazia piadinha, falando que era bobeira, que era frescura, que era carência, mas o universo é muito justo com a gente, né? Ele faz a gente enxergar que as coisas não são bem assim. E há 8 anos e meio, quase 9 anos atrás, eu comecei a sofrer de transtorno de pânico. Assim como eu fazia com pessoas que eu conheci que passavam por essa situação, aconteceu comigo. Muita gente achou que era besteira, ninguém entendia, faziam chacota, e isso foi fazendo com que acontecesse o que acontece com a maioria das pessoas. Eu comecei a ter vergonha de falar sobre o assunto, eu comecei me sentir cada vez pior, porque ninguém acreditava em mim, parecia que era uma brincadeira. Na época que isso começou, eu estava no último ano de faculdade e eu precisava nem que fosse uma das minhas amigas ir comigo até meu carro, porque eu entrava literalmente em desespero em pensar que eu tinha que andar sozinha na rua durante a noite. Nunca me aconteceu nada durante a noite, nunca fui assaltado, andava por muitos lugares perigosos, era baladeiro, nunca me aconteceu nada. No entanto, durante o dia, em lugares que eu me sentia super seguro, que sabia que, não tinha problema, podia andar tranquilo, foi onde aconteceram as coisas. Meu primeiro namorado tomou 2 tiros na minha frente, eu fui sequestrado 2 vezes, uma sozinha, uma com meu irmão, fui assaltado diversas vezes, e isso, de acordo com os médicos, foi o que gerou aí uma síndrome do pânico. E fiz tratamento, passei por psicólogo, psiquiatra, tomei medicação, mas as coisas estavam ficando cada vez piores, ao ponto de ter medo de deixar a janela de casa aberta, mesmo durante o dia, ao ponto de que, se eu tivesse com fome e não tivesse ninguém para ir comigo comprar um pão na padaria que era do lado de casa, eu não ia. E chegou um momento que eu falei, não dá mais, para viver assim é melhor nem viver, né? Ainda mais eu que sagitariano, sempre gostou muito da liberdade, sempre prezei muito pela minha liberdade. Não era algo fácil assim, simplesmente ficar trancado numa jaula, que era como eu me sentia. E foi aí que eu decidi ir embora do Brasil. 7 anos atrás eu fui embora para a Irlanda, que era um país, é um país super seguro, tanto que a polícia lá nem arma usa, mas quando há necessidade, em questões de minutos, aparece policial até de dentro do bueiro, assim, com umas armas enormes, né? Mas você não vê caso de morte, essas coisas. Eu tinha a sensação de que ia morrer a qualquer instante. E as crises, quando elas atacam, realmente a sensação que a gente tem é de que vamos morrer. No meu caso, é difícil falar. No meu caso, as mãos soam muito, me dá
forte tremedeira, o coração dispara, falta de ar e em algumas poucas vezes até me mijar nas calças eu me mijei. Graças a Deus, quando eu fui para Irlanda, eu tive um ataque na primeira semana que foi horrível. Eu não falava inglês, tinha saído com os amigos que tinha conhecido, as baladinhas lá terminam super cedo, às 2 da manhã, né? E quando acabou, eu tava indo pra minha casa. E a Irlanda, pra quem conhece, ela é cheia de vielinha assim. Pra quem não conhece, né, já fica aí um pouquinho de como é a Irlanda. E eu tinha que passar por uma vielinha pra ir pra minha casa. Quando eu entrei nessa viela, indo pra rua principal, entrou 2 caras assim por volta de uns 30 e poucos anos. E quando eu vi, a cabeça já associou, bum, esses caras vão fazer alguma coisa comigo. E no que eu virei, porque eu ia dar a volta, tinha outro cara entrando pelo outro lado da viela. Aí foi o ápice, né? Os caras já estavam me esperando. Na minha cabeça, os caras já estavam me esperando ali e eu tava lascado. Eu tava com todo o meu dinheiro, porque era a primeira noite que eu ia passar na minha casa nova, não conhecia ninguém. Meu quarto tava com problema na chave, então eu não tinha nem a chave do meu quarto ficava aberto, então eu tava com todo o dinheiro que eu tinha levado junto comigo, assim, por uma pochetezinha por dentro da calça, celular, passaporte, tudo comigo. E quando eu vi isso, eu simplesmente travei, eu paralisei, eu não conseguia ir para trás, eu não conseguia ir para frente, eu não conseguia virar, começou a me dar falta de ar, tremedeira e sensação de que ia desmaiar. Nisso me escorei na parede e os caras que viram, eles perceberam que tinha alguma coisa errada e correram na intenção de me ajudar. Mas na minha cabeça, esses caras queriam me matar. Eles chegaram perto de mim, falando em inglês, eu não sabia o que era, eu tinha um pouco de dinheiro na carteira, entreguei carteira, entreguei celular, porque eu não entendi o que eles estavam falando. E acho que mesmo se eu já falasse um pouco de inglês naquele momento, eu não ia conseguir, eu não estava entendendo nem português direito, nem o que passava pela minha cabeça. E os caras começaram a revirar minha carteira, mexer no meu celular e falar comigo, eu não entendia. E tudo isso na busca de tentar achar alguma informação ali na minha carteira para tentar me ajudar e alguma coisa que era a intenção deles. Mas na minha cabeça não estava bem assim. Eu não lembro direito quanto tempo durou, até começar a juntar um monte de pessoa, mas para mim parecia horas, dias, meses, anos, aquele período que eu fiquei ali em crise. E no meio daquele monte de gente ali aglomerando que tava me fazendo cada vez pior, eu escutei alguém falando português, uma menina. Não lembro o nome dela, até porque eu vi essa menina nessa noite e nunca mais vi. E Dublin é super pequenininha, você encontra todo mundo o tempo inteiro, mas nunca mais vi. Talvez se ela ver esse vídeo ela vai lembrar de mim, pode até deixar aí nos comentários. Sou muito grato pela ajuda dela. E eu pedi ajuda, quando eu escutei falar em português, eu pedi ajuda, essa menina baixou e eu falei que tava tendo uma crise de pânico e ela foi afastando todo mundo assim, sai. E falando, não, fica calmo, tá tudo certo, aqui é super seguro, você não precisa entrar em pânico e não sei o que, eu tô aqui com você, você não tá sozinho. Aos poucos eu fui me acalmando, mas já tinha me mijado nas calças, já tinha sido aquele fuzuê, né? Aquele frio do caralho, eu todo mijado. Aí elas até se ofereceram a me levarem pra casa ou chamar um táxi pra mim, porque como eu não falava, elas podiam me ajudar a chamar um táxi, mas que eu não precisava me preocupar, que
era super seguro e não tinha problema nenhum. E depois de me acalmar, eu falei, bom, eu vim pra cá justamente porque sei que é um lugar seguro, eu vim pra cá porque é um lugar que eu sei que eu posso andar nas ruas sem problema. E então eu vou tentar ir sozinho pra casa e rezar pra não acontecer nada, né? Fui pra casa, no decorrer do caminho eu realmente vi que muitas meninas andam sozinhas, de iPhone, sabe? Roupa cara e tudo mais. Então aquilo foi me deixando um pouco mais tranquilo e eu fui pra casa tranquilo. Sem querer falar pra ninguém, até porque todo mundo que eu tava conhecendo naquele momento. Eu procurei ajuda, tentei primeiro achar algum brasileiro que pudesse me ajudar, não achei ninguém assim que. Bom, acho que não era pra achar, né? Mas aí melhorou, não me dava mais crise, eu tava bem. Depois de um certo tempo, acho que coisa de um ano que eu já tava lá, eu senti que tava querendo voltar. Então, antes de querer voltar, eu procurei um médico, né? E fiz um novo tratamento. Confesso que eu não me senti melhor, mas eu não tenho uma religião específica, acredito que todas elas são boas, acredito muito em Deus, acredito nos meus mentores espirituais e foi neles que eu comecei a me apegar cada vez mais e daí por diante passou. 2 anos depois eu vim visitar o Brasil. Chegando aqui eu tava assim um pouco inseguro, mas graças a Deus foi tudo bem. Confesso que não saí sozinho nessa primeira vez que eu vim. Sempre tinha algum amigo, alguém que vinha até aqui em casa para me buscar pra gente fazer alguma coisa, me trazia até em casa, mas não era como era antes, né? Ainda tinha uma insegurança, um medo, mas não chegava a ser ao ponto que era quando eu fui embora. Voltei para Irlanda, né? Vim visitar a família, voltei, continuei minha vida lá bem. E depois de quase 7 anos, né? Eu simplesmente achando que, tem cura sim, tô super curado. Principalmente que há um ano atrás eu tinha feito um tratamento holístico, porque com os psicólogos, com os psiquiatras, com medicação, eu não me sentia melhor, não sei porquê, não estou falando que é errado, para cada pessoa aí funciona de uma forma. O meu irmão, cerca de um ano e pouquinho atrás, também desenvolveu a síndrome do pânico, né, o transtorno de pânico aí, e com ele sim, o tratamento médico ajudou muito, a medicação ajudou muito, e em questão aí de 1 mês e meio, 2, já estava totalmente controlado, ele vivendo a vida dele normalmente. Mas comigo não rolava, até porque pelo fato do que eu acredito, pelo fato de ser uma pessoa mais espiritualizada, não acreditar que é a culpa das coisas que acontecem na minha vida é por um fator externo ou por alguém, é simplesmente por mim mesmo, por algum aprendizado que eu tenho que passar ou por alguma coisa que eu vibrei, minha energia atraiu aquilo para mim, né? Então eu acabei fazendo um tratamento
com uma amiga minha, terapeuta holística, a Eliane, que eu vou até deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo e o Instagram dela para quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho dela. A gente fez uma mesa radiônica para reequilibrar as energias, mas eu sentia que precisava de ser algo um pouquinho mais além do que isso, então a gente fez uma mesa quântica, que sim, saiu no tratamento que eu tinha aí uns traumas do passado que estavam realmente me atrapalhando, e a gente fez um tratamento que foi muito bom, não só nesse sentido, mas também para ver outras coisas do meu passado que estava aí gerando alguns outros transtornos na minha cabeça. E aí eu senti que, não, estou bem, graças a Deus não me deu mais, foi coisa da minha cabeça, agora minha cabeça é outra, eu estou bem, eu tenho um conhecimento que eu não tinha antes sobre o assunto, sobre tudo, sobre minha própria energia, meu comportamento. E achei que estava na hora de realizar o meu maior sonho, que era fazer um mochilão pelo Brasil, conhecer o nosso país inteiro, que eu não conheço nada. Fui uma vez para o Rio de Janeiro e umas 2, 3 vezes para Minas quando eu era pequeno. E lá fora eu já passei por mais de 12 países, por mais de 200 cidades e tudo mais, então falei, não, estou preparado. Viajei aí esses 7 anos inteiros sozinho, fui para lugares que nem todos eram, nossa, que lugar lindo, maravilhoso, que me sinto super seguro. Alguns eram bem medonhos, mas passei bem, passei em paz e achei que, não, tá tudo bem. Aí vim agora pro Brasil, eu comecei um canal no YouTube sobre viagens, que é esse canal aqui, né, cerca de 3 meses atrás, acho, parei pra pensar, e ia viajar o Brasil inteiro e fazer o meu canal. No entanto, quando eu cheguei aqui, as coisas mudaram. Eu comecei a ver que eu comecei a ficar com medo de novo. Aqui na casa da minha mãe, eles gostam muito de ver esses jornais que eu costumo chamar de teledesgraça, né? Porque só fala de estupro, morte, assassinato, roubo. Não fala nada de bom que está acontecendo no mundo, só as coisas ruins. E como minha vozinha, ela não escuta direito, então a TV é bem alta, então normalmente quando eu acordava, antes mesmo de chegar até a cozinha e dar um bom dia, receber um bom dia, eu tava escutando que fulana foi estrupada, ciclano matou não sei o quê, filha assassina a mãe, e essas notícias que a gente vê muito nos jornais daqui do Brasil. E eu vi que isso estava me fazendo mal e conversei com minha mãe várias vezes, mãe, por favor, não fica vendo isso, né? Até porque toda hora eu chego e tá nisso daí, é todo dia a mesma coisa, e eu tô sentindo que tá me fazendo mal. E sei lá, na hora que eu falava, minha mãe tirava do canal e bastava eu virar as costas, ela colocava no canal que adiantava nada, eu tá na cozinha, eu tá no meu quarto, dava pra escutar a TV do mesmo jeito. E teve um dia que eu fiquei bem ruim aqui, quase tive uma crise bem feia no corredor, indo do meu quarto pra cozinha, e eu tentava não falar muito com a minha mãe a respeito desse assunto, porque minha mãe é do tipo que até quando não precisa se preocupar, ela se preocupa. Imagina se fala alguma coisa do tipo que a gente sabe que é preocupante, né? Então eu tive que abrir o jogo para minha mãe, contar a real situação, as vezes que me deu crises, o que aconteceu na Irlanda, algumas coisas que aconteceu aqui no Brasil.
para ver se ela colaborava aí, mas na minha cabeça já estava tarde demais, né? Porque eu já não estava conseguindo mais controlar o medo. Eu pensava em sair pra rua, já me dava um desespero. E já não é de hoje, desde quando eu criei o canal, eu queria fazer alguma coisa relacionada à viagem, porque quando eu saí para viajar, conhecer esses lugares, eu acho que viajar é descobrir novos lugares, novas culturas, se autodescobrir também, principalmente quando você viaja sozinho, sem falar o idioma, sabe? Na nossa cabeça existe, é um bicho de 7 cabeças. E na verdade não é nada disso. Qualquer um pode fazer, não tem nada demais. As pessoas quando quer falar com você, mesmo que não fale sua língua, você não fale a dela, a gente consegue se entender de alguma forma. Gente boa existe em todo mundo, de todas as nacionalidades, de todas as cores, de todas as crenças, orientação sexual, classe social, do mesmo jeito que existe gente ruim. E isso é em qualquer lugar. Tanto que eu vi essa semana que uma menina foi assaltada em Londres durante o dia. E a gente acredita, país de primeiro mundo, né? Como eles dizem, não acontece nada. Mas acontece em todo lugar. E eu sei que quando a gente vibra muito no alguma coisa, a gente atrai aquele tipo de coisa. A famosa lei da atração aí. Para quem não conhece, dá uma pesquisadinha na lei da atração. Aqui no YouTube mesmo, vocês vão achar vários vídeos sobre o tema. E eu comecei a ficar meio que preocupado, porque eu estava muito tempo pensando naquilo. Então, se eu estou vibrando, o nosso inconsciente não consegue distinguir que o que a gente está pensando, se é o que a gente quer ou se é o que a gente não quer. Ele simplesmente atrai aquilo que a gente pensa demais. E isso começou a me preocupar, porque eu falei, gente, tô pensando demais, daqui a pouco vai acontecer alguma merda. No entanto, eu acabei me dando conta de uma coisa, que foi justamente aí o que me levou a fazer esse vídeo, porque eu tinha o intuito de me autodescobrir e levar a história justamente sobre isso, sabe, de superação. Eu, o cara que veio lá da Zona Leste, que ninguém dava nada, quando eu vendi tudo pra ir pra Irlanda, o que eu mais escutei era que eu não ia conseguir, que eu tava fazendo uma loucura, que eu não ia durar uma semana lá, pelo frio, por não saber a língua, não sabia o que se falar, oi, como vai você, né? Não sabia o básico do inglês, nunca tinha entrado no avião, todo mundo falava que era a maior loucura da minha vida, até eu no fundo achava que era a maior loucura da minha vida. No entanto, quando comparava essa loucura com a loucura de viver trancado dentro da minha casa com medo, se tornou pequena essa loucura, se tornou simplesmente a minha liberdade, a minha salvação. E então eu queria justamente criar um canal onde eu viajasse, conhecesse pessoas que tivessem passado por algum tipo de situação assim de superação e trazer essas histórias assim para mostrar que ninguém é melhor que ninguém, independente sexo, cor, idade, depende do que seja, todo mundo é igual. O transtorno do pânico afeta pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as cores, de todas as orientações sexuais. Então, assim, do mesmo jeito que o coronavírus mostrou que uma doença não distingue pessoas, o transtorno do pânico também não. Então, eu queria levar justamente esse tipo de mensagem para as pessoas. Mas aí entra o lance do julgamento, né? O medo de ser julgado, das piadas que lá atrás eu fiz com pessoas
e pessoas fizeram comigo acontecer mais. A gente sabe que a internet tá aí cheio de haters, né? Cheio de pessoas desequilibrada com elas mesmas, que acaba destilando todo o ódio que elas sentem por elas mesmas, nos outros. Ódio aí por estar querendo fazer alguma coisa e não tá fazendo. Porque eu acho que a gente só odeia uma pessoa, só sente raiva de alguma coisa quando a gente tem vontade de fazer a mesma coisa e não tem a coragem. Isso seja o que seja, tá? Porque eu cansei de ver homofóbico aí que era meu prazer pegar eles e falar assim: bom, agora que eu sei que você é um homofóbico e senta, tá na hora de você rever seus conceitos aí, porque eu sou meio boca aberta, né? E pra cair na boca do mundo que eu te peguei, tem como provar, fácil fazer assim. Não era meio rebeldezinho antes, né? Então, vendo por minhas próprias ações também, quantas vezes eu falei assim, não sei o que, julguei, mas no fundo eu tinha vontade de fazer aquilo, não tinha coragem, tá? Então eu acredito que os tal haters aí nada mais são pessoas que morrem de vontade de fazer as coisas e não tem a coragem de ir lá e dar a cara a tapa e acaba destilando o ódio que elas estão delas mesmas na gente. Então, eu na minha consciência, eu tinha muito medo do julgamento, muito medo do que poderia vir a suceder se eu subisse um vídeo falando disso no meu canal. E recentemente eu tava vendo vídeo sobre marketing digital, porque preciso fazer um dinheiro extra, buscar alguma fonte extra aí de, sei lá, fazer um curso, revender um curso, alguma coisa que possa me entrar um dinheirinho aí pra mim continuar bancando minhas viagens, né? E eu escutei, me apareceu um vídeo, né? Eu tinha feito uma meditação que me ajuda muito. Meditação é algo que, assim, me ajuda pra caramba, sabe? Manter mais calmo, mais tranquilo, mais centrado aqui, agora, e não ficar fantasiando com coisas que podem se passar e que muitas vezes não se passa. Então, durante a meditação, conversando com Deus, falei, dá uma luz, né? Do que fazer, e foi justamente quando me veio o lance do marketing digital e eu acabei buscando e eu vi um vídeo, um podcast, e tinha um cara, ele chama Fialho, não o conhecia, e ele falava alguma coisa justamente do tipo que a gente não tomando uma atitude, pessoas estão morrendo lá fora. E me fez lembrar que, sim, durante um tempo eu desenvolvi uma depressão muito grande lá na Irlanda. Tinha conseguido trabalho na área de arquitetura, minha cidadania, ganhando muito bem, viajando todo final de semana. E viagem de final de semana é bem mais cara, durante a semana é bem mais barato, mas tava ganhando bem, então não me importava de gastar. Todo final de semana viajando, fazendo tatuagem, mas eu fiquei muito doente. Todo mundo que via eu naquela vida falava, nossa, que legal, sabe, celebrando, contente, os amigos de verdade. Eu via que era a vida que muitos queriam ter, só que eu não me sentia feliz. E acabei que comecei a me sentir culpado, sabe? Assim, sobre, porra, meu, tem um trampo bom, moro numa casa legal, tô viajando pra caramba, tenho oportunidade, tenho liberdade financeira de fazer o que eu quero e não tô feliz. Por isso que eu falo, quando alguém fala que preciso de dinheiro, porque não sei o que, como se dinheiro fosse trazer a felicidade, tem um monte de... Se a gente buscar aí na internet, a gente vai ver que
Dinheiro ele não, nos dá uma liberdade de escolha, mas não traz a felicidade e muitas vezes não é o dinheiro que vai curar a gente, né? E eu entrei numa depressão muito grande, que eu não comia, eu não tinha vontade de fazer nada, eu não sentia nada, não sentia raiva, não sentia felicidade, não sentia fome, não sentia vontade de dormir, não sentia vontade de trabalhar, não sentia vontade de fazer nada. Até que eu comecei a... Meus braços, eu chegava no trabalho, meus braços adormecia, porque eu não queria estar lá, eu morria de vontade de ir para a Espanha, desde que eu peguei minha cidadania italiana, mas eu estava num relacionamento, então eu acabei ficando por causa do cara. E aí, quando eu consegui trabalho, eu terminei com o cara, aí eu falei, puta, não vou agora, né, velho, vou esperar pelo menos esses 6 meses pra mim poder ficar com alguma coisa no currículo que vai ser até melhor para mim quando eu for para a Espanha. No entanto, começou a passar uns pensamentos meio suicida na minha cabeça. Então, assim, a síndrome do pânico mata? Teoricamente não, mas ela pode te levar para uma depressão, e uma depressão pode te levar aí a pensamentos suicidas. Graças a Deus eu não tive essa coragem de fazer isso, mas poderia ter chego. E como o Fialho mesmo falou, quando a gente se nega a passar o que a gente sabe para o próximo, pessoas podem estar morrendo por isso. E isso ficou muito na minha cabeça, sabe? Que eu queria muito ter pessoas para conversar quando eu estava nessa situação. Mas eu tinha vergonha, eu tinha medo, não queria me expor. E quando eu escutei aquilo, eu pensei, eu nunca fui de ter vergonha, medo de como as pessoas iam me julgar. Fiz muita coisas que era para ser julgado muito mal e nunca fui realmente julgado mal. Usei droga, fiz swing, um monte de coisa que era para ser mal visto pela sociedade, mas eu era o tipo de pessoa que sempre gostei de ajudar todo mundo, então sempre tive amizade com todo mundo, de todas as idades, amizade com evangélico, amizade com macumbeiro, amizade com ateu, amizade com velho, com criança, sempre gostei de tudo e consegui aí muitas vezes unir as pessoas que eram as pessoas mais opostas e fazer as coisas dar certo, da gente se tratar com respeito, se divertir, curtir, se ajudar. Então eu nunca fui assim de ter vergonha de fazer as coisas. Mas eu vi que não poder falar desse meu problema para tentar ajudar outras pessoas me dava vergonha. E foi justamente isso que voltou a me dar a sensação de pânico, sabe? Eu tava achando que... Porque hoje em dia eu não acredito mais que ninguém morre antes do tempo. Depois do meu primeiro namorado ter tomado 2 tiros na minha frente, depois de um membro da minha família ter tomado soda cáustica, ter dissolvido todo ele por dentro, os médicos ter desacreditado dele, graças a Deus ele ficou bem, mas os médicos falaram que ele nunca ia poder ter filho, ele nunca ia ter uma vida, né? Tem aí uma filha linda, então eu não acredito que a gente morre antes da hora. Mas eu tava sentindo que eu tava com esse pânico, com essa coisa, e eu não entendia o porquê. Eu falei assim, não é possível. Se eu não acredito que a gente vai antes do tempo, se eu não consigo ter essas crenças, como que eu tô em pânico? E foi justamente através de muita conversa aí com a minha amiga e terapeuta que eu fui me dando conta. Na verdade, o meu pânico não era de morrer ou coisa do tipo.
Eu estava entrando em pânico porque eu sentia no meu coração que eu devia ajudar as pessoas e não estava fazendo isso. Não estava vindo contar minha história para, sabe, tentar ajudar alguém. E isso estava me fazendo de novo entrar em pânico. E eu julgando outras coisas como fosse isso. Na sexta-feira, acho que foi sexta-feira passada, dia. Gente, eu nem sei que dia a gente tá mais. Tô perdido nos dias. Mas enfim, há 2 dias atrás, esse vídeo tá indo para vocês daqui na 10 dias. Então, 2 semanas antes de vocês verem esse vídeo, eu mandei uma mensagem para uma outra terapeuta que eu conheci recentemente. Participei de uma constelação familiar e alguma coisa me veio para mim tentar falar com ela e não sei, talvez pelo fato de eu estar falando com a minha amiga ou coisa do tipo, não tivesse 100%, né? Não tava 100% de certeza. E fui, mandei um texto enorme para ela, explicando a situação, e morrendo de medo da terapeuta me julgar mal, ou, sabe, falar assim, um cara espiritualizado, que nem você, com a sua mediunidade desenvolvida do jeito que tá, você tá louco, vem um monte de bosta na minha cabeça. E, claro, ela como profissional, ela me deu ali um parecer que já havia passado pela minha cabeça, já havia sido conversado também. E foi aí que eu me dei conta. Falei assim, gente, na verdade eu não tô em pânico com medo do que possa me acontecer na rua. Se não fosse pela síndrome do pânico, eu não teria realizado o meu maior sonho, que era ir morar fora. Eu sempre tive esse sonho desde os meus 14, 15, 16 anos, mas tinha uma vida cômoda aqui, então eu não ia. Eu sentia que eu devia, mas não ia. Então o universo falou assim, você quer tanto ir morar fora, tanto, a gente vai arranjar uma maneira de te levar para lá. Não aprende pelo amor, aprende pela dor. E fui para Irlanda por causa de uma síndrome do pânico. E desde que eu me dei conta que eu estava ficando ruim porque eu estava com vergonha, medo de me julgarem, de fizerem piadinha de mim por estar fazendo esse vídeo, quando eu me dei conta e falei assim, quer saber? Foda-se. Literalmente, foda-se como vão me julgar. Apertei aquele famoso botãozinho, né? E falei assim, vou fazer o vídeo e se julgar, ele julgou. E se também o vídeo acabar com o meu canal, que tenha coisa de viagem, não sei o que, meu canal tá começando agora, tem 63 inscritos. Falei assim, vou fazer. Na pior das hipóteses, se esse vídeo chegar a uma pessoa que, sabe, ajudar ela, ver que, opa, não tô sozinha nesse mundo. Se eu precisar de alguém para conversar, eu sei que eu posso mandar um comentário, um privado para esse menino, que ele entende a minha situação e eu sei que ele vai me ouvir, não vai me julgar, não vai rir da minha cara. Já é o suficiente para mim, tá? Então, tô aqui na maior boa vontade, abrindo meu coração e falando para vocês, tudo na vida, tudo, não importa o que seja, tem um lado bom e um lado ruim. Eu podia aqui ficar focando só nas coisas ruins que a síndrome do pânico me trouxe, mas graças a Deus ela me trouxe a viagem para fora que eu sempre quis, e lá fora eu conquistei muito mais do que simplesmente morar fora. Conquistei cidadania, conquistei um trabalho na minha área, que eu fui graduado, sou arquiteto, consegui aprender 2 idiomas, conheci muita gente, de tudo quanto é lugar do mundo, aprendi muito, sabe, com as pessoas, porque é nas nossas experiências que a gente realmente aprende as coisas. Então, sou muito grato por ter tido a síndrome do pânico lá atrás, porque se eu não tivesse, eu não teria ido para a Irlanda. E também estava grato por estar
tendo as crises de pânico agora, recentemente, porque se eu não tivesse, eu também não ia estar aqui, fazendo o que eu senti que eu devia fazer desde o começo no canal, que era mostrar histórias de superações, aí tentando motivar as pessoas a seguirem o coração dela. Porque, não sei, faça uma autoanálise aí vocês, se vocês estão seguindo o coração de vocês, se vocês estão fazendo o que vocês realmente queriam. Porque no meu caso, eu me dei conta que o que me gera o pânico é sentir de fazer algo no meu coração e não fazer. E isso sim me desencadeia essa sensação de, sabe, medo e tudo mais, e me trava a fazer o que eu quero, me trava a fazer o que eu sinto que é o certo. Então, desde que eu decidi que eu ia fazer esse vídeo, na sexta-feira, hoje é domingo, eu comecei a me sentir melhor. Eu vou na padaria, que fica uns 7 minutinhos andando aqui de casa durante a noite, quando tá tudo escuro. Já não tá me dando mais, minhas mãos não soam, não me dá palpitação no coração, aquela não acontece, eu não fico que nem um louco assim na rua, meu Deus, não sei o que, não vou daqui até lá rezando e volto rezando, pedindo para Deus não me deixar nada acontecer. Simplesmente aliviou. Eu confesso que hoje, antes de fazer esse vídeo aqui que eu tô gravando, eu tava com o coração bem acelerado, com bastante medo, sabe? De estar aqui expondo isso assim pra todo mundo que eu conheço e que eu não conheço que vai ter acesso a esse vídeo. Mas foi difícil. Eu fiquei quase 40 minutos olhando pra câmera sem saber o que fazer. E foi eu começar a desabafar e vi que, sabe, todo aquele medo, toda aquela coisa foi passando conforme eu comecei a gravar o vídeo. Eu até chorei um pouquinho porque na minha cabeça o que eu comecei a sentir ao invés de medo era vergonha de mim mesmo, de falar, meu Deus, se realmente estava com medo de algo tão simples, de estar tentando ajudar os mais de 6 milhões de brasileiros que sofrem de transtorno de pânico, que segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 6 milhões de brasileiros que sofrem de pânico, mais de 18 milhões que sofrem de ansiedade, mais de 18 milhões que sofrem de ansiedade, o que seriam 63% da população, e 59% da população sofrem de depressão. E aqui no Brasil ainda é um tabu muito grande. Lá fora, graças a Deus, as pessoas levam mais a sério esse tipo de assunto, sabe? Aqui no Brasil ainda, a gente ainda tá na fase da piadinha, daquela bobeirinha, sabe? Que a gente cresce, é muito cultural isso nosso. Tanto que depois de estar morando 7 anos lá fora, quando vem pra cá visitar, um choque de realidade que a gente toma, porque a gente acaba acostumando com como as coisas são lá fora, sabe? Existe muito mais respeito, muito mais compreensão, compaixão da parte das pessoas. Isso porque a gente julga que eles são frios. Eu acho que eles são menos dependentes, tá? Menos carentes, mas eles não são frios não, pelo contrário, são muito acolhedores, são muito mais respeituosos com a dor alheia, e a gente ainda tá caminhando nesse processo aí, sabe, de melhorar isso. Mas pouco a pouco a gente chega lá. Eu procurei ajuda nos grupos de mochileiros do Face que eu participo, para ver se tinha alguém que passava pela mesma situação que eu. Só 3 pessoas me responderam. Uma delas, justamente, a gente até trocou o WhatsApp, uma menina, e a gente conversando, ela falou assim, nossa, o seu caso parece que é mais espiritual. E eu falei assim, sim, eu sei que é. Eu já senti que é. Porque quando eu sempre fui de seguir meu coração, doa quem doer. E quando eu paro de seguir, escutar o que ele tá me pedindo, é quando eu fico mal. E
cada um tem sua própria verdade, cada um tem seu próprio caminho aí, seguir, viver seu aprendizado. Então eu acho que tudo é certo, tudo é válido. Ah, eu gosto de balada. Vai pra balada, eu sempre fui muito baladeiro. Hoje já não tenho mais pique, não tenho mais saco, é raro eu ir pra uma balada. Não vou dizer nunca mais vou numa balada. Não vou, porque eu não sei meu dia de amanhã, mas sair de segunda a segunda como eu saía, não faz mais parte da minha realidade. Já fui desde igreja evangélica, Xexenoye, centro espírita, centro de umbanda, templo budista. E quando sinto a vontade eu vou. Não pertenço a nenhuma delas, mas quando eu sinto que eu devo ir numa igreja evangélica eu vou, escuto um culto. Se eu tiver com vontade de assistir uma missa, eu assisto uma missa. E vou. Eu gosto de ser livre, eu gosto de seguir meu coração. O que meu coração pede eu vou e faço. E se as pessoas acham certo ou errado, eu tô que nem cavalo na parada de 7 de setembro. Cagando, andando e sendo aplaudido. Então, a opinião dos outros pra mim é o de menos. É minha vida, são minhas escolhas. E eu tenho que viver minhas experiências e dizer o que é certo e o que é errado pra mim, de acordo com as minhas experiências. Então, se você tem síndrome do pânico, transtorno do pânico, né? Dá uma refletida aí se você está seguindo o seu coração ou se você está fazendo o que dizem para você que é certo. Se você for do tipo que está seguindo o que os outros dizem que é certo, que a grande maioria está dizendo que é certo, tenta não fazer isso, tenta seguir seu coração para ver se te dá uma melhora. Porque o transtorno de pânico não tem cura, ele tem aí um controle. Claro, não deixe de fazer um tratamento, busque ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, de um terapeuta holístico, busque ajuda. Não tenta resolver tudo sozinho não, porque esse não é o caminho. E não tenha vergonha de expor isso. Se você expôs para alguém que fez uma piada, deixa que o universo se encarrega. Assim como se encarregou de mim e me fez aprender sentindo na própria pele, desejamos que não aconteça dessa forma. Desejamos que a pessoa caia em si e veja da merda que tá fazendo antes de passar por isso. Mas se ela continua com isso, o universo vai fazer. Mas vocês não estão sozinhos. Não se sintam sozinhos. Se precisar conversar, tem meu Instagram, tem meu Facebook, pode me mandar mensagem privada ou pode deixar aqui nos comentários como você se sente e a gente vai conversar. Se quiser saber mais, a gente conversa mais, conversa melhor. No que eu puder ajudar, seja quem for, eu vou fazer de coração, com muito amor, com toda a dedicação que eu posso, porque eu sei o quanto é ruim. Eu sei o quanto é ruim estar nessa situação e se sentir sozinho e desamparado. Então, eu peço para que você simplesmente compartilhe essa informação com o maior número de pessoas que você conhece. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Se você me escutou por mais de 45 minutos, não foi por acaso. Compartilhe esse vídeo com alguém. Com certeza para alguém isso vai fazer bem, vai fazer sentido. Eu queria muito ter achado um vídeo assim, sabe? De alguém falando assim, não, ó, se você precisar, manda uma mensagem no meu inbox, eu vou aqui responder com todo amor e carinho, você não tá sozinho não. Então, compartilhe esse vídeo com o pessoal, deixa um like pro YouTube recomendar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, porque não é uma brincadeira, é um assunto muito, muito, muito sério. E eu tenho certeza que se a gente unir forças, a gente consegue diminuir aí o número de pessoas que estão sofrendo por esse transtorno aí. Bom, pessoal, é isso. Espero que essa história ajude
alguém, que saiba que não tá sozinho, que não é vergonhoso passar por esse tipo de situação. Muita gente passa calado, muita gente sofre calado, a um ponto de chegar à beira da loucura e querer tirar a própria vida. E isso eu tô falando por experiência própria. Não deixe chegar a esse ponto. Não leve isso como uma brincadeira, porque não é, tá bom? Um mega beijo no coração de todos. E é isso aí.